Salve rapaziada, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando aí começando uma videoaula, nesse caso, a aula de hoje sobre perspectivas. E eu começo perguntando, você joga algum videogame? Que tipo de jogo você joga, né? Eu quando era bem jovem eu jogava aí os jogos de plataforma normalmente, o Super Mario ou até mesmo o Sonic, que eu coloquei aí na tela. Mas os jogos foram evoluindo e aqui eu trago duas novas imagens do jogo Diablo e o The Sims. The Sims vocês devem conhecer. E eu pergunto, o que essas imagens possuem em comum? E a resposta para essa pergunta é, elas possuem perspectiva isométrica. Mas o que é isso? A perspectiva isométrica tenta te dar uma noção de largura, comprimento e altura com reais medidas. Então eu peguei uma imagem de um jogo genérico aqui e mostrei os eixos sendo aplicados nessa imagem. Esses eixos, você repare que eles são aí igualmente separados por ângulos de 120 graus. E você pode utilizar essa perspectiva isométrica para você aplicar num desenho. Neste caso aqui, você pode puxar essa malha isométrica para você começar seu desenho. Eu vou agora tentar desenhar um cubo. Então você pode começar desenhando aí segmentos, né? E pouco a pouco você vai utilizando a sua malha e até as medidas que estão na malha, puxando as retinhas e ligando aí as arestas desse cubo. E você vai ver que ele vai formar um cubo com reais medidas, né? Neste caso, medidas 5 por 5. E se você for um pouco mais empenhado, você pode elaborar um pouquinho mais esse seu desenho. Então você pode tentar aí na página 29 da sua apostila, ele pede para você desenhar, utilizando o material de apoio, um outro objeto. Lá no final da página tem um objeto lá que eu gostaria que você tentasse. Mas, observando essas imagens, você percebe que nem tudo são perspectivas isométricas, certo? Será que essa foto, ou até mesmo essa imagem do jogo Wolfenstein, que é um dos primeiros jogos de tiro em primeira pessoa, será que elas representam perspectivas isométricas? A resposta é claro que não. Na verdade, esse é um outro tipo de perspectiva. É uma perspectiva linear. O que faz a perspectiva linear? Ela também dá uma noção de espaço, só que agora ela dá uma noção de espaço de profundidade. Então, numa perspectiva linear, é muito importante a gente ressaltar o ponto de fuga. E aqui eu não estou querendo dizer ponto de fuga como aquele rota de emergência ou alguma coisa assim. Ponto de fuga, nesse caso, é o ponto para onde coincide todas as retas desse nosso desenho. Então perceba nessa imagem do lado que até o contorno da janela e a rota da calçada e até mesmo do teto, eles coincidem para um ponto lá no fim, que é o ponto que a gente chama de ponto de fuga. Outro objeto importante de ressaltar é a linha do horizonte. Note que o ponto de fuga está em cima da linha do horizonte, isso é muito importante, ele sempre vai estar lá. Aqui temos algumas imagens aí onde o ponto de fuga está sendo usado no desenho. Então na imagem da esquerda temos uma paisagem, ponto de fuga bem na linha do observador, e aí temos a estrada e até os prédios, as linhas dos prédios convergindo para esse ponto de fuga. No desenho da direita temos aí uma situação de um quarto, né? Todas as linhas, até mesmo da cama, das cômodas, das janelas, dos quadros, convergem para esse ponto de fuga. Você deve conhecer a famosa construção do Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo, e todo mundo tira essa foto quando vai para lá, e não é à toa, porque ela foi pensada para ser tirada dessa maneira, onde você tem esse espelho d'água, ele também converge para um ponto de fuga que é justamente o ponto de entrada ali da construção, né, do Taj Mahal. Além de, claro, ser bastante notado pela sua simetria. Você pode utilizar mais do que um ponto de fuga para realizar o seu desenho. Só que aqui o desenho fica um pouquinho mais complexo. Porém, ele te dá uma noção mais avançada ainda de profundidade. E veja como fica interessante esse desenho arquitetônico quando ele utiliza esses dois pontos de fuga. Mas como é que a gente pode fazer um desenho com um ponto de fuga? Bom, primeiro você desenha a linha do horizonte e em cima da linha do horizonte você coloca o seu ponto de fuga. Bom, nesse caso eu vou tentar desenhar um paralelepípedo. Então eu começo desenhando um retângulo em qualquer lugar da minha folha.
Em seguida eu ligo todos os vértices desse retângulo com o meu ponto de fuga. E perceba que eu fiz uma linha tracejada porque ele é uma linha apenas de construção, de auxílio, de ajuda. Em seguida eu delimito aí a profundidade do meu objeto, do meu paralelepípedo, e eu já posso fazer essa linha mais grossa, porque ela já vai ser do meu desenho definitivo. A partir do ponto de encontro dessa linha mais grossa com a linha pontilhada, você pode então desenhar uma linha paralela ao retângulo ali e definir uma outra aresta do seu paralelepípedo. Agora que você já tem aí definido praticamente a figura, você pode desenhar as outras arestas que estão pontilhadas com uma linha mais forte, dessa maneira. E pronto, está desenhado o seu paralelepípedo. Se você desejar, você pode até apagar as linhas de construção. E como é que ficaria um desenho para 2 pontos de fuga? Bom, a ideia é muito similar, mas agora eu vou começar apenas com uma reta na folha. Então, tomando as extremidades dessa minha aresta, eu desenho aí as linhas auxiliares até os pontos de fuga, dessa maneira. Em seguida, você delimita a profundidade desse teu objeto. Nesse caso, eu desenhei um pouquinho mais largo para a direita, um pouquinho mais estreito para a esquerda. Depois que essas linhas verticais já estão desenhadas, tomando o ponto de encontro com as linhas pontilhadas, você desenha outras linhas auxiliares até o ponto de fuga. Essas linhas auxiliares vão se cruzar num ponto, fazendo assim com que o nosso objeto já esteja formado. Agora é só você ressaltar essas linhas com uma linha mais grossa, dessa maneira. E pronto. Agora você já tem o seu objeto desenhado, você pode até apagar as linhas auxiliares. Legal, não é? Então é isso, pessoal. Isso não isenta você de ler o capítulo da nossa apostila sobre perspectivas, mas eu gostaria que você, depois da leitura, resolvesse então os exercícios 1, 3 e 4 das páginas 33, 34 e 35 da apostila, onde você vai poder exercitar um pouquinho mais sobre esse conceito de pontos de fuga. E qualquer dúvida, pode mandar aí pelo e-mail ou pelo material didático e eu ficarei feliz em respondê-lo. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima, pessoal.